Para viva, caríssimos telespectadores e internautas da REC TV, o teu programa Ponto de Ordem, aqui na REC TV. Depois de algum período de suspensão das nossas transmissões, cá estamos de volta, reabrimos nossas portas para mais uma maratona informativa e mais interação também com o nosso telespectador e internauta. Este é o Ponto de Ordem e sempre temos um tema em análise, o estimado telespectador internauta e um convidado especial a partilhar a sua visão, o seu conhecimento, a sua opinião em relação aos temas que temos aqui sempre abordados. Vocês testemunharam bem. Depois logo da nossa abertura, na semana passada, sexta-feira, tivemos o Pirâmide de Entretenimento. Ontem, um programa também espetacular. Foi um espetáculo de sucesso e estamos aqui para dar seguimento aos nossos trabalhos. Eu sou Alexandre Paulo Alexandre, moderador do programa, mas mais do que falar no estúdio da REC TV sozinho, estou com um convidado especial com quem irei abordar, os remos juntos, também o estimado telespectador está convidado a abordar o tema e análise que é higiene e segurança no trabalho. É um tema transversal, mas mais do que transversal, precisamos de alguns aspectos técnicos sobre a origem, questões que a ciência só explica. Estamos aqui, como dizia, com o meu convidado, nosso convidado, porque é da nossa casa, convidado da REC TV, a realização agradece, eu também, como apresentador, agradeço. Estamos com o Dr. Emídio, que é fonoaudiólogo, está aqui para nos falar um pouco sobre higiene e segurança no trabalho. Doutor Emídio, seja bem-vindo ao nosso programa. Sinta-se acordado em casa e saúde também os nossos telespectadores. Logo vamos à nossa abordagem. Tenha vontade. Muito obrigado. Primeiro agradeço à REC TV pelo convite e aos telespectadores que lá em casa e internautas que estão a nos assistir neste momento. E agradeço a todos e à direção também pelo convite. Obrigado. Certo, nós agradecemos, como havia dito, se formos mais redondosos e repetir isso. Higiene e segurança do trabalho é o tema que aqui iremos discutir em linhas gerais. Primeiro, mas antes de olhar pelas causas, evolução histórica, de forma sintetizada, a definição, o conceito, que é isso de higiene e segurança no trabalho. Sim. Higiene e segurança no trabalho tem como conceito um conjunto de técnicas, assim como normas, que visam poderem minimizar e com que na abordagem ou na efetividade dos trabalhos, os colaboradores, que não haja algum incidente ou acidente, que não haja qualquer doença e que todo aquele conjunto de técnicas que poderemos ter para com que o trabalhador não fique doente, são esses que é o conceito de higiene e segurança no trabalho. Pronto, é tradição, não é, da ciência quando discute sobre um conceito, para além de definir, traz também a sua evolução histórica. Doutor Emídio, poderia nos explicar de forma também mais resumida, historicamente,
não é? O conceito, ou essas normas, essas práticas, como surgem e como é que são verificados hoje? Sim, exatamente. Os primeiros sinais de surgimento dessa área foi exatamente junto com a Revolução Industrial. Estamos a falar a partir do século XVIII, em que, mediante a mecanização, com as máquinas, o homem começou a lidar-se com a prática de usar no serviço dele as máquinas. E nisso foram surgindo alguns acidentes, algumas doenças que antes do uso das máquinas não se verificava. Então, por via disso, também há um histórico que lá para a zona do Japão, o rio de Manamata, em que depositava-se muito mercúrio. E aquela região toda, principalmente aquele mercúrio, contaminou os peixes. Na base de contaminação daqueles peixes, a população daquela região consumiu peixe contaminado pelo mercúrio e todas as pessoas daquela região ficou doente. E daí começava a investigação. Por que a comunidade daquela região ficou doente? Então, surgiu a preocupação, e não só lá para 1950, houve um período, até o primeiro livro de uma americana, que vem a Primavera Silenciosa, em que uma região praticava essa agricultura e aqueles pássaros, por inocência, iam comendo produtos que estavam contaminados com inseticidas. Então, ela, como tinha o hábito a primavera, sempre escutar os cantos dos pássaros, e aquela primavera foi a primeira a despertar, porque nenhum pássaro cantava. E nesse não cantar o pássaro, porque os pássaros todos ficaram contaminados com inseticidas e morreram. E aquela bióloga começa a investigar. E com isso vinham, pelo menos, aquilo que podia já vir que nesse componente de haver contaminação, a preocupação primária era no sentido de poder descobrir, afinal, na base do nosso trabalho, há coisas que prejudicam a saúde. E então algumas medidas têm que serem tomadas para com que a área de serviço ou a área de trabalho, as pessoas não fiquem doentes ou não fiquem contaminadas. Isso é que é grande histórico. Certo. É um grande histórico mesmo, como eu dizia, é um tema transversal. Só para perceber, não só abrange o trabalhador de forma específica, acaba aí trazendo algumas consequências à sociedade em geral. Higiene e segurança no trabalho é um conceito que integra, na minha visão, não é, de forma superficial, 3 elementos, não é? Tendo em conta o último elemento, o trabalho, o Dr. Emílio poderia aqui, de forma isolada, não é? Definir cada elemento, cada conceito, higiene, segurança no trabalho. Sim. No entanto, a higiene como tal vai preocupar-se em questões ambientais, para poder ver o ambiente do trabalho, no sentido até a medida de fazer a própria limpeza. Essa aqui é a questão de higiene. E questão da ventilação é a questão de higiene que preocupa-se nisso. Então, a questão de segurança tem muito a ver com as questões de máquinas. Preocupar-se em que aquelas máquinas possam vir a criar alguns acidentes. Então, trabalho é questões que unem. O homem sempre está ligado a uma atividade para a sua sobrevivência. Por isso, este é um tema transversal que não existe uma área. Pode ser privado, pode ser público, pode ser alguém que faz um trabalho informal. Toda a comunidade que é afetada por esse, eu digo que deve ser zelado as condições de vida dele, como direito humano, primeiro direito humano, a vida, porque o trabalho não pode perigar as condições de saúde, certo, primeiro, e não pode perigar a condição da vida,
do ser humano. Certo, estes conceitos são mesmo importantes, não é só para frisar, quando nós estamos também é o local de trabalho, não é? Trabalhamos e eu acho que a mensagem aqui do Dr. Emílio poderá não só ajudar os nossos internautas, os nossos telespectadores, nós também, como uma equipe de trabalho. Os meus colegas também estão atentos sobre essas questões. Mas, voltando mesmo ao Dr. Emílio, eu queria, ainda nesta senda do nosso tema, quais são os aspectos, antes do aspecto, qual é a responsabilidade, a quem recai a responsabilidade de garantir esta higiene e a própria segurança no trabalho, sendo que o trabalho envolve, não é, essa intervenção de mais pessoas, a relação de mais pessoas ao empregado, empregador, e no final fala-se apenas de higiene e segurança do trabalho. Gostava de perceber a quem recai a responsabilidade de garantir esta higiene e segurança no local de trabalho. A responsabilidade é compartilhada de ambas partes, principalmente há aquilo que é a responsabilidade dos gestores e há a responsabilidade dos colaboradores. Por parte dos gestores, há aquela responsabilidade de poder, por exemplo, fornecer todos os equipamentos, principalmente de proteção, aos seus colaboradores. E tem a obrigatoriedade também de poder dar aquilo que é o processo de formação e também, para além disso, eles é que criam todas as condições financeiras para com que todo o trabalho ou que seja num ambiente são e sem acidentes. Também por parte já dos colaboradores, também tem grandes responsabilidades de poderem cumprir com as normas. Tem que cumprir com as normas e fazerem um uso adequado do próprio equipamento de proteção individual, bem como coletivo. Porque aqui temos duas vertentes, tem aquilo que são equipamentos de proteção coletiva e bem como equipamentos de proteção individual. Então, tem essa responsabilidade compartilhada e todos, por isso que diz que essa responsabilidade é compartilhada, porque todos os intervenientes, inclusive quem visita ou os clientes daquelas instituições, têm a obrigatoriedade, têm suas responsabilidades de poderem, chegando como cliente, não sair de lá com a sua vida ou com a sua saúde perigada. Então, toda a comunidade recai essa responsabilidade. Mas falou aqui de dois tipos de equipamentos. Equipamento, o EPI, não é assim vulgarmente chamado, o equipamento coletivo, mas me interessa mesmo de uma forma isolada o EPI, no sentido de que algumas instituições disponibilizam. Vamos analisar esta questão em duas perspectivas. A primeira é de que algumas instituições, o empregador disponibiliza o EPI e, por ignorância ou mesmo negligência do trabalhador, algumas vezes não usa, não aplica, não usa, não faz uso do equipamento no momento de trabalho específico. Qual é a análise que dá isso como alguém que tem uma bagagem nesta área? Sim, por isso eu disse, o fundamental, muito antes, é a questão da formação do próprio colaborador. O colaborador, logo a priori, tem que ser formado no sentido de como poderá usar o próprio equipamento de proteção individual. E nessa formação é de uma forma geral e de uma forma particular, por questões comportamentais do indivíduo, porque há quem tem toda a formação e depois, por negligência, até chama-se atos inseguros, por atos inseguros pode não estar a usar de forma adequada. Então, aqui temos duas vertentes. Tem a vertente
técnica de ele não usar, mas tem a vertente psíquica do próprio indivíduo, por mais que tenha formações de como usar os próprios equipamentos de proteção individual, mas por questões mesmo de negligência, não usar, mas por isso que a formação dentro de uma organização tem que ser sistemática e programada. Isso ajuda no sentido que todo colaborador é comparticipativo, que não se sente isolado e sente-se monitorado a todo momento que pode estar a usar. Certo, caríssimo telespectador e internauta, estamos aqui a conversar com o nosso convidado, Dr. Mídio Luís Fernando. Está aqui a tecer algumas considerações, alguma informação técnica sobre higiene e segurança no trabalho. Todos nós trabalhamos, todos nós procuramos o acesso às instituições. É frequente, algumas vezes, né, várias vezes, ver situações que perigam a vida do utente, a vida do cliente. E aqui frisou o nosso convidado que não só esta responsabilidade é assegurada, ou seja, a higiene e segurança no trabalho é garantida aos trabalhadores, o empregador, mas também aqueles que são clientes, têm acesso. E doutor Emílio, falando desta questão dos clientes, a realidade dos nossos, vamos lá, transportadores, não é, ao nível das nossas cidades ou em outras áreas, as condições do próprio veículo e algumas vezes nos colocam em situações não desejáveis, não é? E será que isso pode se enquadrar nessa questão da higiene e segurança no trabalho? Ou estou fora de algum contexto? Não está nada Sim. fora do contexto, porque aquele trabalho, é uma ocupação. Sim. E sendo uma ocupação, é um trabalho. E tem clientes. Sim. E aqueles que são transportadores têm a responsabilidade de cuidar de todos. Ou cuidar de vida dele mesmo, primeiro, e do colaborador dele como o cobrador, e junto com os passageiros. Então, tem essa mesma responsabilidade de garantir que o transporte esteja em boas condições e que não haja transmissão de qualquer patologia, Por isso que nessa área é fundamental que haja avaliação, por exemplo, de riscos. Cá anteriormente não nomeamos os riscos, mas era fundamental que nomeássemos os riscos todos para podermos saber que, para poder não haver riscos, digo, o risco de poder haver qualquer incidente ou qualquer doença, há que chamar quem é de direito para poder fazer avaliação, mapeamento dos riscos que naquela função exige. Certo. Então, isso aqui é a coisa mais fundamental. Aí então ficou a dica, não é? Aplique-se a todos, ao local de trabalho. Doutor Emílio, eu quero acreditar que a nossa abordagem foi definição, mas estivemos aqui a falar depois da definição, a evolução histórica, estivemos aqui a falar mais das causas, não é? Como é que isso ocorre por aí. Eu gostaria de perceber qual é a provável, ou seja, a consequência imediata é uma situação da falta, podia até usar, da falta de higiene e segurança no local de trabalho. O que pode se esperar? E posso começar da parte mais triste ou mais perigosa nesse caso. Que começa-se mesmo, pensa-se que na área laboral pode-se perder a vida. Sim, em que não cumprindo algumas normas. E esse não é desejo de qualquer sair de casa, ir despedir da família e vou trabalhar depois, ao longo do trabalho, perder a vida. Então, essa é a consequência mais alta. Mas tem aquilo que contrai ferimentos na base de acidentes, tem aquilo que pode contrair doenças ocupacionais, estamos a falar mesmo desde próprias
doenças inflamatórias pélvicas devido às poeiras ou vaporizações de produtos químicos e não vai conseguir relacionar. Ou aquelas doenças como doenças lombares, que só na base da avaliação ergonômica sobre a posição, como é que as cadeiras têm que ficar, quanto tempo a pessoa tem que estar sentada e toda a avaliação que um só especialista de saúde e trabalho tem que poder fazer avaliações e perde aquilo que é a produtividade da própria empresa. A empresa pode pensar que eu estou a gastar muito por tirar o meu dinheiro em comprar equipamentos, mas poderá perder mais lucros em questões de indemnizações, certo, por exemplo. certo. Sim, Doutor Bim, e é por isso que a nossa próxima abordagem não só será no sentido geral, vamos aqui tentar olhar esta questão de higiene e segurança no trabalho, mas também no âmbito jurídico. O que a legislação diz, sobretudo as questões, as responsabilidades, quando verifica-se, falou aqui do acidente de trabalho, doença ocupacional, que alguns definem como doença profissional, e de forma mais técnico-jurídica, vamos tentar perceber quais são as responsabilidades que são sacadas quando isso acontece. E voltaremos mais para perceber a questão que coloquei ao Dr. Emílio sobre a negligência, o não uso do equipamento, como é que isso juridicamente será se o trabalhador, tendo o equipamento à sua disposição, não usou e contraiu um acidente. Como é que isso será? O jurista chama-se de quid juri. Por ser quid juri, vamos tentar, talvez, como disse nas próximas abordagens, percebermos o âmbito geral e também o jurídico. E está aí a mencionar a questão mais, a consequência mais notável de acidente e por aí. Só mesmo, estamos na reta final do nosso debate e o tempo aqui está mesmo cronometrado e a realização está a dar uma indicação. Mas temos muita coisa a perceber. Agora, Moçambique, em que condições está sobre essa questão de higiene e segurança no trabalho? Moçambique já está nos passos muito avançados, porque essa abordagem começou mesmo depois da independência, já estamos a falar de cerca de 50 anos, a convivermos com essa realidade de poder haver promoção de saúde e trabalho. Então, já temos várias legislações ratificadas, porque a Organização Internacional do Trabalho tem algumas convenções que emitiu e depois já Moçambique ratificou, pelo menos aquelas mais básicas, que é a 155, a 187, que já obriga com que todas as empresas com mais de 100 trabalhadores ou menos que isso, que a aglutinação, que pelo menos haja posto dado de saúde primário. E a fiscalização, está a fazer algo efeito. E no ano passado foi aprovada a nova lei de trabalho e que lá também consta alguns aspectos sobre saúde de trabalho. Certo, esta é a realidade. É certo que alguns desafios sempre existirão, mas com esta análise eu acho que e nós estamos aqui também como televisão a trazer essa informação no sentido de consciencializar as pessoas sobre a higiene e segurança no local de trabalho. E como disse, estamos aqui a conversar com o nosso convidado, é médico, mas a sua especialização em termos de especialização é fonoaudiólogo. Então vamos tentar perceber, só mesmo para terminar, o que é isso, o que faz e questões que queira adicionar, ou seja, questões seria eu a colocar, mas alguma abordagem que queira adicionar na sua análise, não é? Mas sobre a sua profissão e também o que pode talvez fornecer aos nossos telespectadores internautas.
quiçá a nós também, não é? Agradeço mais uma vez pelo convite e digo que quando cumpre-se todas as normas, talvez no âmbito do trabalho, vai ser zero acidentes, zero doenças. Isso só a empresa, ou as empresas, ou as organizações é que saem mais adiante. E que, pelo menos para a área, já estou quase 20 anos. Muito tempo. Fonoaudiologia Certo. tem muito a ver mesmo com questões de doenças ligadas, por exemplo, à voz, que é ocupação, fala, e agora em especialidade para questões de mesmo de trabalho. Então, E a primeira área, desculpa, me interessa tanto porque, pronto, estamos aqui todo dia falando, gritando, falando no sentido que buscamos informação, temos repórter, acho que nos interessa tanto. Talvez depois daqui poderemos conversar, como se diz, em off, não é? Para perceber o que posso mais colocar na minha pessoa. Certo, Muito continuando, era só mesmo uma questão de dar mesmo ênfase à profissão do doutor. sim. Digo, primeiro em termos de voz, é um leque de cuidados que tem que ser lá seguidos e que todo mundo com ocupação, então, para poder durar. Principalmente os jornalistas usam mais a voz Sim. como instrumento de trabalho. Então, sendo instrumento de trabalho, há muitos cuidados que tem que ter para poder durar e levar uma eternidade. Certo, estamos mesmo na reta final do nosso debate. Últimas considerações, Dr. Emílio. Últimas considerações é que todos os colaboradores ou todos os gestores das organizações têm que pôr em mão a consciência que os aspectos de higiene e segurança no trabalho são fundamentais e têm que serem abraçados para minimizar os custos, maximizar os lucros das empresas e com que evite absenteísmo, porque quanto mais há absenteísmo, vai colocar faltas, mas a produtividade da própria empresa reduz. Certo. Então, temos que colaborar muito mais com essa área, dando equipamentos de proteção individual, buscando apoio a especialistas para poderem fazer avaliações e análises, principalmente de riscos ocupacionais, perigos que as próprias empresas apresentam e muito mais para poderem ter um lugar de trabalho são e sadio, sem patologia, nem nenhum colaborador doente ou acidentado. Muito obrigado, Dr. Emílio, por essa explanação. Pouco tempo, consumimos muita informação. Esta é a regra da Rede TV, resumir a informação em pouco tempo de forma mais concisa. É a natureza também dos nossos convidados, a natureza dos nossos debates. Talvez no próximo convite, ou seja, no próximo espaço, viremos falar da voz, não é? Como disse, atua também com alguma especialidade. Nesta área, poderemos, nas próximas ocasiões, vermos discutir em termos E, caríssimo espectador internauta, até aqui não há mais para coisa a dizer, senão agradecer por terem acompanhado e continuar a acompanhar a nossa emissão. Partilhem este link, este like, para que mais possam também acompanhar. Estamos no Facebook, também no YouTube e no nosso canal também do WhatsApp. Estamos lá. Mais outras informações. Sou Alexandre Paulo Alexandre, ponto do Ordem. Foi um prazer. Os ritmos nacionais representam o melhor da nossa cultura. É a nossa marrabenta. A agricultura garante a sobrevivência de milhares de moçambicanos. É o nosso dia a dia. Não é apenas o jogo da nossa seleção. É nossa vibração. É nossa vitória. O sorriso que liga-nos das flores que nunca murcham. É nossa diversão. Do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico, Inhambane é nossa cidade, é parte de nós, é nosso Moçambique. E REC TV é nossa televisão.
Não se fala de Moçambique sem a sua história. Por certo, as grandes vitórias foram marcadas por grandes individualidades. Não é apenas pelo amor que amamos-nos, mas pelo valor que a tua mão suporta a nossa moçambicanidade. Não vamos esquecer o tempo que passou. Moçambique, Roye, avante a unidade nacional. REC TV, de Inhambane para o mundo, juntos construímos memórias.